Então vamos lá, vamos aos exercícios, certo? Efetue as multiplicações no item EF, resolva de duas maneiras, simplificando antes ou depois. Joia? Aqui lembre-se, tem a parte de 1 embaixo, é só multiplicar. 5 vezes 3, 15, 1 vezes 10, 10. Certo? Tá? Então é só depois simplificar, divide por 5 aqui, por 5 aqui. A pessoa precisa deixar em fração mista? Não todas as vezes, certo? Não precisa não, só basta terminar ela numa fração comum. Agora aqui você precisa transformar para resolver, tá? Senão você não consegue resolver. Lembre-se, multiplica com o de baixo e soma com o de cima. O numerador, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. O denominador, continua. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. Joia? 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3, se der uma divisão exata, você não precisa botar mais fração. Tá? 4. Joia? Transformei aqui 6 quintos e 11 quartos. Certo? Simplifiquei e dei 33 sobre 10. Aqui, quando são 3 algarismos, eu vou explicar essa. A outra você sabe fazer. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 2, 14. Foi multiplicado. Joia? 12 vezes 7, 84. 14 vezes 6, 84. 84 dividido por 84 dá 1. Ou, se eu for simplificar, aquela simplificação cruzada, ó, 4 e 2, 3 e 6 e 7 e 7. E aí, deu 1. Joia? Calcule. Você tem lá como calcular. 3 meses de 18. É só trocar o de pelo vezes. Isso a gente aprendeu ano passado. 3 vezes 18. 54 dividido por 2, 27. 1 terço de 1 dá 2, 15. Aqui dá 1. 20% é 20 sobre 100. Certo? 40 sobre 300 dá 2 sobre 15 no final. Certo? 96, calcule o valor da expressão numérica. Primeiro a multiplicação, lembre-se disso, para depois resolver. Letra B está aqui embaixo. 26 sobre 27. Certo? 97, letra C. Restante. 97 responde aos itens. Qual é o inverso de 3 quartos? 4 terços. Qual é o inverso de 1 terço? 1 terço, lembre-se. Pois 3, quando lembre tem 1 embaixo, então você só inverte. Joia? Qual o número que multiplicado por 3 sétimos dá 1? 3 sétimos dá 7 terços. Que aí quando se divide dá 1. Ok? 9,25 em forma mista. A gente divide, ó. Lembre, o resto vai para aqui. E o inteiro vai ser o resultado da divisão. Certo? Efetue as divisões. Conserva o primeiro, troca o dividir por vezes e inverte o segundo. A regra é sempre esses passos. Repete o primeiro, troca o dividir por vezes e inverte o segundo. Deu 20 sobre 3. 5 sobre 3 vezes 1 sobre 5. Joia? Letra C, 1 e 1 sétimo, e aqui 1 quarto. Tá? Mesma coisa com os outros. Mara separou 3 quartos. Certo? Uma quantia, 2 cadernos iguais. Qual o preço total? 3 quartos dividido por 2, 3 oitavos. Joia? Quantas vezes o quarto de hora cabe em 2 horas? 8 vezes, até porque a gente divide 2 por 1 quarto. Dá 8 sobre 1, que dá 8. Certo? Cláudio recebeu um salário de 2.400, ele gastou 1 terço desse dinheiro com moradia e 1 quarto com alimentação. Com o quinto que ele sobrou, ele comprou as roupas. Quanto o Cláudio gastou com morada, ou seja, 1 terço de 2.400, 800. Quanto ele gastou com alimentação, certo? 1 quarto, 600. Quanto ele gastou com roupas, 200. Quanto ele gastou com as despesas, 800. Qual a fração que representa o gasto com roupas? 1/12. Joia? O número 4 é 16 vezes maior que o inverso dele. Se o número 9 é 9 vezes maior, certo? 3 dividido por 9, 3 nonos. Ok? Bom, vamos lá. Então a gente começa a mexer agora, certo? Capítulo 3, perdão, falando sobre os números racionais. Ok? Então quem tem o livro acompanha aí, capítulo 3, números racionais. Joia?
A gente ouviu falar muito de números racionais, certo? São números que podem ser escritos de forma fracionária ou estão presentes no cotidiano, certo? Qualquer número pode ser escrito por fração, em forma de fração, ele é chamado de racional, certo? Então a gente vai estudar justamente esses números aqui. Por exemplo, ó, 9 sobre 35, 14 sobre 2, como a gente já viu na outra aula. Joia? Então, capítulo 2 a gente começou a retomar as ideias de frações, estudando as frações positivas, certo? Agora você vai ver muitas situações onde envolve também positivos e números negativos escritos de forma fracionária, ou forma mista, ou número decimal, certo? Por exemplo, a movimentação de uma conta, ó, depositei, ficou com saldo positivo, retirei, ficou com saldo positivo, mas retirei de novo, ficou com saldo negativo, e assim por diante, ó. Números decimais, números com vírgula, certo? Medida de temperatura, ó, 3 graus, ponto B, 1 inteiro e meio, ou seja, 1,5 a mais, ou então 0,5. Então, ó, percebam quando a gente usa esses números racionais. Então, todos esses números aqui, ó, são exemplos de números racionais, certo? Os números inteiros, só para lembrar, também são racionais, certo? A gente vai fazer uma ampliação dos estudos. Lembre-se, qualquer número natural ele tem, isso a gente fala a vida toda, que ele tem como denominador o quê? 1, ó. Qualquer número ele tem o valor 1 na sua parte de baixo, certo? Temos também as decimais periódicas, são chamadas de dízimas periódicas. Pode ser escrito na forma de fração, a gente vai aprender também. Ó, divide por 9, fica 5 sobre 9, 41 e 99, dá 0,41 e assim por diante. Qualquer número pode ser escrito, ó, detalhe importante, na forma fracionária, com numerador e denominadores inteiros, e o denominador diferente de zero, a gente já aprendeu sobre isso, é chamado de número racional, certo? Então, ó, assim são números racionais, os números naturais, que a gente já conhece, os números normais, os inteiros que a gente estava estudando, que eram os números negativos, e agora os decimais periódicos e os decimais exatos. Então, ó, você já viu que todo número natural também é um número inteiro, todo número inteiro também é um racional. Tá? Para a gente chegar a esse diagrama que a gente já conhece. Joia? Vamos seguindo aqui. Eu só separei a atividade. Vamos ver o que é o conjunto mesmo, tá? A definição do número racional, certo? A palavra racional lembra razão, e matemática está relacionada à comparação e divisão, que é a primeira letra da palavra quociente, certo? O conjunto dos números racionais, indicado pela letra Q, é formado por todos os números racionais, ou seja, todos os números que podem ser escritos de forma fracionária, com numerador inteiro e denominador inteiro, porém o denominador diferente de zero. Lembrem disso. Simbolicamente ele é representado pelo Q, P sobre Q, com P e Q inteiros, e o Q, que é o denominador, certo? Ele tem que ser diferente de zero. Joia? A gente já estudou esses três e aí a gente consegue esse diagrama fechado. Os números numa reta, a gente já estudou no capítulo 1 como é que a gente representa, certo? Os números numa reta, tá? E aí, por exemplo, números com vírgula. 1,6 é um número racional entre 1 e 2. Ó, 1 e 2, por exemplo, 1,6, ele estaria aqui. Ó, 1,6 ele estaria aqui, por exemplo. É gigantão, né? Eu vou escrever do meu jeito mesmo, você já conhece. Já está aqui no meio entre 1 e 2, por exemplo. Menos 2 terços é um número, tá? Entre menos 1 e 0. Dividindo o intervalo, ó, em 3 partes e tomando 2 delas, a gente vai ter um valor negativo, certo? Menos 2 3, tá? A dízima periódica 2,333 é o resultado de uma divisão de 7 por 3, certo? Então, ó, 2,333 está aqui, 2,333, certo? Marcando alguns pontos inteiros, vamos dar uma localizar na reta sempre os números racionais, dessa forma. Como o número racional pode ser escrito de forma fracionária,
com o processo utilizado no exemplo, podemos localizar qualquer número racional na reta. Joia? Então a gente consegue, através disso, conseguir identificar cada um número racional. A gente já lembra do módulo ou valor absoluto, certo? Módulo ou valor absoluto é aquele número da distância dele para o zero, mesmo sendo negativo. Por exemplo, menos 3/4. Qual é o módulo? Certo? Então, ó, menos 3/4 é a distância de 3/4 a zero, que no caso é o que? 3/4. Certo? A gente já sabe. Isso. O oposto é aquele mesmo valor, porém sinais diferentes. A gente só vai acrescentar os números fracionários e os números com vírgula aqui nesse meio. Joia? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Tá? E aí a gente faz também a comparação. Certo? Qualquer dúvida, põe nos comentários. Você já estudou a comparação maior, menor, igual. Certo? A gente tem que saber identificar para a gente saber onde é que é maior ou menor. Certo? Para comparar, coloca vírgula embaixo de vírgula e verifique quem é maior, quem é menor. Joia? Então, façam os exercícios. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço.